mais uma vez. Antes de mais, queria agradecer a todos pelos comentários, pelos vistos todo o pessoal que tem curtido estes motovlogs. Podem-se rir à vontade desta folha que está aqui colada. Este vai ser o tema 2, que basicamente é das motas que já tive, e coloquei aqui os anos, etc, que assim não me perco. Vou falar resumidamente, muito resumido, sobre as motas que já tive, e quando é que comecei a andar de moto. Comecei a andar de moto aos 17 anos, tirei a carta de 125. A minha primeira moto era para ser uma DTR, uma Yamaha DTR, só que tinha o negócio todo já praticamente feito e entretanto a moto foi vendida. Fiquei mesmo triste na altura, mas logo a seguir disso surgiu outro negócio. Nada tem a ver com a DTR, mas foi bom ter começado por essa moto. Essa moto que estou a falar é uma Honda XLV 125 Varadero, é do ano 2002, vê-se muito poucas, porque são 125 muito caras. A moto tem uma estrutura de uma 400 ou de uma 600, a moto é muito grande, ninguém dizia que era uma 125. É uma moto muito fácil de conduzir e aprendi bastante com essa moto. Tive uma pequena queda. Eu tive a moto de cerca de um ano, fiz uns talvez 12 mil km e só tive uma queda. Estupidez minha, não deixei aquecer os pneus numa curva, escorregou e fui ao tapete, como se costuma dizer. Pronto, depois decidi que já tinha os 18 anos, decidi comprar uma moto de maior cilindrada, então escolhi uma Hornet. Muita gente cá em Portugal conhece as Hornets. Comprei uma Hornet de 2006, novinha, era laranja. Eu vou tentar colocar sempre as fotos das motos no canto, para perceberem também o aspecto delas, para quem não as conhecer. Eu sei que o pessoal de fora não tem, dos Estados Unidos por exemplo, não tem este modelo de Hornet, só tem a 900, não tem a 600. Pronto, esta moto foi a moto que mais quilómetros fiz. Tive a moto 2 anos e meio e fiz 47 mil km, se não me engano. Não tinha carro na altura, andava sempre de moto de um lado para o outro. Era espetacular. Aprendi mesmo bastante com a moto, a curvar, e foi com essa moto que comecei a sacar uns cavalinhos. Nada de especial, era só power wheelies, levantava um bocadinho nada a roda e pronto, e lá ia mais algum tempo no ar, nada de travões nem grandes inclinações. Depois, passado desses 2 anos e meio, decidi mais uma vez, está na altura de dar um salto. Sempre quis ter uma R, então comprei logo um canhão. Comprei uma Suzuki GXR 1000 de 2008, ou uma K8, como muitos conhecem. Essa moto para mim, toda das R's que tive, sem dúvida que é a que tem mais pulmão em altas. A moto andava mesmo à brava, e andam à brava. Adorei essa moto. Comecei a melhorar um bocadinho nada mais nos cavalos, eu andava noutras velocidades também.
mas tentar sempre com juízo, porque cheguei a ver alguns acidentes. Vi um a 250 à minha frente. Felizmente o rapaz pouco teve, aquele dia de fato completo, só partiu um dedo, e aquilo impressionou-me mesmo bastante. Felizmente eu também não ia muito colado a ele, deixei uma distância razoável, principalmente a essas velocidades. Basta o da frente cortar gás, que se não estiver atento bate logo na traseira dele. Pronto, depois da GXR, aliás, enquanto eu tinha a GXR, eu queria evoluir mais um bocadinho nos cavalos e nas brincadeiras, só que tinha sempre receio de deixar cair a moto, e é uma coisa. Então o que é que oh, espera aí, tem aqui um intruso. Então o que é que decidi fazer? Comprei uma 50 na brincadeira com mais dois amigos, uma Gilera GSM 50 do ano 2000. A moto não estava em grande estado, mas a ideia era mesmo aprender a sacar em condições, dando de travão, e perder aquele receio que toda a gente tem de inclinar a roda. Então comecei numa zona industrial, sempre de vez em quando a levantar a roda, a inclinar mais, pronto, e comecei então a dar finalmente os toques de travão. Como se passei essa aprendizagem, apliquei-a na GXR e voilá, conseguia ir muito mais devagar, já perdi o medo de incliná-la, e já dava uns toques de travão valentes. Depois foi mesmo o hábito, e as coisas correram muito bem. Na GXR tive uma queda muito feia logo ao início, por acaso ia de roda no ar, mas foi a única vez que caí em cavalo até hoje. Ia de roda no ar na Via Norte, e na altura a estrada estava muito ondulada, muito mau estado, e eu devia de ir a uns 140, 150, e basicamente a minha roda de trás deve ter feito alguns tipos de rebound, não sei, perdi logo a traseira, eu não virei para trás, a roda de trás fugiu para o lado e perdi logo o controle e tive mesmo que alargar. Não parti nada, mas ia de calças de ganga e botas. Nos pés não tive nada, mas nas pernas, na perna direita, mais uma vez a perna direita, tive queimaduras de segundo grau profundo. Ainda demorou bastante, não foi preciso enxertos de pele nem nada, mas demorou bastante até recuperar. A moto, coitada, tinha mesmo poucos quilómetros na altura, e decidi repará-la por ela, pronto, ser nova, e meti tudo novo. Gastei uma fortuna, mas pronto, a moto era nova, não ia vendê-la às peças. A moto, tudo que foi, só sobrou para aí um plástico atrás das laterais, de resto outros plásticos foi para o lixo, partiu tudo, ou raspou. A ótica também partiu, as ponteiras, na altura tinha as originais, ainda bem, e pronto. Depois, entretanto, vendi também a Gilera, já tinha aprendido o que queria nela, que era mesmo o dar toques de travão. Por isso, já agora dou um conselho, pessoal que está a tentar aprender em R, seja 600, seja 1000, comprem uma 50, uma 125, aprendam nesse tipo de motas, porque se as coisas correm mal, vocês já não metem a mão à cabeça, aquele meio dúzia de trocos, reparam a moto, e vocês também não se alejam tanto, porque a velocidade que caem também é outra.
Depois ganhei tanto o bichinho das cavaladas e das brincadeiras, enquanto tinha a GXR já reparada, comprei uma CRF 4,5R de 2002. A moto estava já em super moto, que era isso que eu queria, mas também estava em muito mau estado. Já agora aproveito para dizer, sou eu que faço todas as manutenções das minhas motas e faço também as revisões de motas de amigos. Esta moto fui restaurando e reparando aos poucos e deu-me um gozo enorme a moto. Sem dúvida uma super moto mesmo divertida. É limitada em vias rápidas, mas não se pode ter tudo. Eu tinha na altura também a GXR, por isso sempre queria dar um bocadinho mais de velocidade. Lá pegava no míssil da GXR e dava um gás. Depois vendi a CRF, mas passado poucos meses senti logo falta da supermoto. Então fui buscar uma DRZ 400 supermoto já de origem, de 2005. Gostei bastante da moto, mas ficou muito aquém das CRFs que tinha. A potência e principalmente o peso não tem nada a ver. É uma moto divertida na mesma, mas não tanto como as CRFs. Tive bem pouco tempo essa moto, tive talvez 3 ou 4 meses. Depois fiz a troca da GXR por uma CRF 4,5R de 2011, já de injeção, e a moto já estava carregada de extras. E também curti bastante adorei a moto, curti bastante a moto. Olha-me este palhaço, agora espera. Curti bastante a moto. Também não tive assim tanto tempo porque, lá está, eu não é fartar-me rápido das coisas, mas as supermotos são limitadas em vias rápidas, etc. E as R's não são tão divertidas como as supermotos. Então o ideal era mesmo ter as duas, mas a vida nem sempre permite ter esses dois tipos de motas. Então depois vendi a CRF e comprei a tal R1, Yamaha R1 de 2009, motor crossplane, barulho espetacular, motor muito diferente do normal 4 em linha. Gostei bastante da moto, curti também a brava. Não tinha aquele pulmão em altas como a GXR, mas tinha em baixas mesmo, tinha mais torque um bocadinho. Sem dúvida muito divertida, o som dela é apaixonante mesmo. Enquanto tinha a R1, depois comprei queria iniciar-me no monte, não sabia se ia gostar ou não, então comprei uma baratinha, não matriculada, uma Honda CR 2,5 de 98. Tive que reparar que estava em muito mau estado. Pronto, era uma moto de motocross e eu estava logo a andar com o pessoal de enduro e vi logo que a moto não era mesmo adequada para o que estava a fazer. Então foi aí que a vendi e comprei a atual Gas SE 2,5 de 2003. Também esqueci de mencionar, ainda tinha a R1, depois vendi a R1 e comprei esta Husqvarna SMR 510. Pá, é uma troca muito radical que já fiz mais que uma vez. Aos pouquinhos vou-me arrependendo ao longo do tempo. Quer dizer, não é bem arrepender, o ideal era mesmo ter as duas, só que assim pelo menos vou desenjoando um bocado. E a principal razão de ter vendido a R1 foi porque a minha mulher ficou grávida do nosso lindo filhote. E ela também gosta muito de motas e gosta das viagens e tudo que de vez em quando fazemos, e não podia andar de moto, e mesmo ele agora ainda é muito pequeno, também não vai andar, por isso decidi que seria a melhor altura para voltar às supermotos, que as supermotos não são nada de andar com duas pessoas, e sobrou-me algum dinheiro para a casa que comprei.
por isso foi um 2 em 1. Pronto, e neste momento tenho esta Husqvarna e a gás para curtir no enduro. Gostava de comprar novamente uma super desportiva, não sei qual, gosto muito de CBR, as novas CBRs, GXR, S1000RR, já experimentei várias e gosto bastante. Entre essas três, talvez uma delas será. Não sei quando, vamos ver como é que as coisas correm. E pronto, é assim, pessoal. Espero que tenham gostado. Já vos falei, já tive, como ouviram, já tive bastantes motas e eu adorei todas elas. Quem me dera guardá-las todas e não vendê-las e ter uma garagem cheia delas. Mas pronto, já sou um sortudo de ter tido muitas motas e sempre trocando, sempre que posso. E é assim. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever ao meu canal. Um abraço.